senhor ministro, senhor senador, parlamentares presentes e as demais pessoas que participam desse evento, bom dia. Eu vou fazer aqui o choro que é de praxe, falar do enorme desconhecido Pará. Quando se fala em Amazônia, todo mundo entende de Amazônia, né? Mas o Pará, ele não tem sido contemplado e agraciado com recursos que possibilitem esse grande estado desenvolver todo o seu potencial. Essa aí é a estrutura portuária do estado do Pará. Os nossos principais portos são o Porto de Vila do Conde, o Porto de Santarém, o centenário Porto de Belém, que na sua área de influência tem um terminal petroquímico de Miramar e também o terminal de Outeiro. Temos ainda um porto em Marabá, um porto em Altamira, em Itaituba e um porto em Óbidos. Alguns portos como Altamira e Óbidos, né, eles são portos que são portos sociais, né, em que as pessoas que vivem naquele local, elas dependem dessa estrutura, que é uma estrutura muito pequena, para receber todo tipo de insumo e para prover seu deslocamento daquelas áreas para cidades onde, com recursos maiores, em que elas possam se utilizar de uma infraestrutura melhor, seja na área de saúde, educação e outras áreas. Esse é o terminal de Outeiro. Hoje a sua concepção é essa. É um terminal de vocação água a água, ou seja, todo o projeto que está se desenvolvendo aí, ele terá que a produção chegar por água e sair por água, porque o acesso rodoviário ele é muito precário, passando por dentro de comunidades absolutamente miseráveis, e são vias de estrutura muito deficiente. Então, é um porto que, exatamente, a maior atratividade dele é exatamente essa possibilidade do deslocamento, o recebimento e o deslocamento da produção via água. Essa é a concepção que foi feita para os terminais de grãos, lá dentro do PDZ do Porto de Outeiro. São contemplados 3 arrendamentos, cada um deles com a possibilidade de movimentar até 5 milhões de toneladas, perfazendo aí, num prazo de até 10 anos, um total de 15 milhões de toneladas. Os investimentos serão, obviamente, da iniciativa privada, e estima-se que os valores desse investimento vão ser da ordem de 250 milhões de reais, né? Uma série de trades e uma série de empreendedores manifestaram, durante o período da concepção dos estudos de viabilidade, se apresentaram interessados em se habilitarem para concorrer a esses arrendamentos, né? É uma possibilidade de escoamento da região, da produção da região centro-oeste, principalmente através desses portos. Aliás, essa frase vai ser repetida em todos os outros projetos da CDP. O Pará hoje ele se mostra viável exatamente no que diz respeito à provisão de infraestrutura para o deslocamento do excedente da produção dos estados da região centro-oeste, em particular o estado de Mato Grosso, a região mais ao norte de Mato Grosso, tá, que tem uma produção aí superior, hoje já superior a 50 milhões de toneladas, disponíveis para ser exportado pelos portos do Arco Norte, né? Então, eu vou repetir isso mais algumas vezes, porque todos os portos do Pará, a vocação dele é uma vocação de
movimentação de carga agrícola, em particular milho e soja. Esse é o Porto de Santarém, na sua concepção atual. O Porto de Santarém, hoje, já existe uma trade lá instalada, que é a Cargill, em que movimentará esse ano, entre milho e soja, alguma coisa em torno de 3 milhões de toneladas, sendo desses 3 milhões de toneladas, alguma coisa em torno de 900 mil toneladas de milho, né? Há um potencial para essa região movimentar até 15 milhões de toneladas. Para que isso se alcance, é necessário que seja provida a infraestrutura de logística, tá, que permita que a carga chegue em condições competitivas a isso. O grande anseio hoje na região, não só na região de Santarém, como na região de Miritituba e de todo o Pará, é a chegada da BR-163, né, que, entre idas e vindas, me parece que ela vai ser inaugurada em algum período entre final de 2014 e 2015. Né? Imagina-se que a BR-163 ela seja capaz de possibilitar o deslocamento de até 10 milhões de toneladas por via rodoviária através dos portos, do Porto de Santarém e das estações de transbordo de cargas que estão sendo pleiteadas pela iniciativa privada serem instaladas em Miritituba. Eu diria que 10 milhões de toneladas para o que tem de excedente na região de Mato Grosso é um valor modesto, mas para nós já é algo altamente significativo. Só haverá uma reversão disso quando a gente conseguir que a ferrovia, ou o projeto da ferrovia entre Cuiabá e Santarém, ele seja efetivamente levado a cabo e que, ao longo dos próximos 20 anos, a gente consiga realizar o sonho do imperador, que era fazer a integração da bacia dos rios da região centro-oeste com a região norte. A hidrovia Teles Pires-Tapajós é algo que possibilitaria que o escoamento de grãos pela região norte ele aumentasse substancialmente, né? Mas ontem eu recebi a notícia que o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental já foi contratado pelo DENIT e está sendo desenvolvido. O que ocorre é que uma obra desse porte, se tudo der certo e se houver a tal da vontade política, que é uma dessas expressões que eu acho que só existe na língua portuguesa, talvez em 15 anos a Teles Pires-Tapajós ela esteja pronta. O que cabe a cada um de nós perguntar é se nós não esperamos tempo demais para que efetivamente tocássemos de forma decidida e decisiva esse tipo de projeto. Essa aí é a organização dentro do nosso PDZ dos terminais a serem arrendados em Santarém. Tá? Aí em Santarém, em obras públicas, a gente deve estar investindo no primeiro semestre do ano de 2014, em princípio, a ideia era se licitar ainda esse ano, mas muito provavelmente a gente só vai conseguir fazer essa licitação no primeiro trimestre de 2013. Tem uma obra pública orçada em cerca de 200 milhões, que é a ampliação do terminal. Tá? O terminal hoje existente, ele vem até aqui. Essa parte aqui em cima é a parte que será acrescida, dolphins de atracações para os navios graneleiros e também um berço específico para atracação de navios turísticos, já que a região de Santarém, para quem não conhece, tem das praias mais bonitas, praias de rios do mundo, se não a mais bonita. Mas a infraestrutura para se explorar o turismo é bastante incipiente ainda, né? Então, esses recursos também visam atender essa necessidade
eu diria, de atender o potencial turístico que pode se desenvolvido nessa região, né? Então, os terminais de grão, cada um aí mais ou menos com a capacidade de movimentação de 5 milhões de toneladas. Esse é o grande porto da CDP, o Porto de Vila do Conde. O Porto de Vila do Conde, a vocação natural dele tem sido a importação e exportação de minério, granel mineral, tá? A empresa Hidros, Norque Hidros, é uma empresa que adquiriu esse projeto da Vale do Rio Doce. Ela importa de suas minas bauxita e processa essa bauxita, transformando ela em alumina e uma parte também em alumínio primário, né? O negócio do alumínio ele tem andado em baixa, deve demorar ainda aí mais uns 4 anos para se restabelecer dentro dos níveis que eram há 3 anos atrás, e isso impactou, a gente vai ver mais adiante, na movimentação de cargas do Porto de Vila do Conde. Essa é a estrutura. Recentemente, há cerca de um ano, nós inauguramos o Pier 400, tá? Contemplando aí mais 2 berços de atracação, e fizemos o alargamento do berço 300. O berço 300 está ali sinalizado, né? E isso permite que um desafogo, de forma que nós não temos no Porto de Vila do Conde fila de navios. Opera ainda container, né? E outra carga importante é o boi vivo, que no ano que estamos já se movimentou aí mais de 1 milhão de toneladas desse produto. Bem, dentro dessa concepção, nós temos ali, aquilo ali era perdão. Aqui volta. Bem, essa aí incluiu-se no projeto de Vila do Conde um terminal de grãos, que é para dar sustentação à carga que virá, a gente acredita, da carga que virá de Miritituba, virá de balsa, transbordando aí no terminal de Vila do Conde e daí indo para a Europa, para a Ásia ou para os Estados Unidos. É importante lembrar aqui que um dos maiores sonhos que a gente tinha lá na região norte é aquele que está ali, TMU-2. Esse projeto, nós desenvolvemos esse projeto ao longo de 3 anos aí em parceria com a Universidade Federal do Pará, e esse porto ele foi concebido, a sua viabilidade foi concebida em função do projeto da Companhia Vale do Rio Doce, que era a siderúrgica lá em Marabá, né? E aí nós caímos numa pegadinha. A Vale não tocou o projeto, parece que esse projeto não vai adiante, o que nos obrigará a rever esse projeto, porque o que daria sustentação financeira a esse projeto era exatamente os terminais que seriam o terminal de carvão e o terminal de produtos siderúrgicos. Aí nós caímos na pegadinha da Vale, gastamos aí alguns milhões em recursos para desenvolver esse projeto, e hoje esse projeto, que já estava no TCU, tudo em condições de passar por um processo de licitação, ele foi abortado. Para concluir, tem algumas considerações, tá? A BR-163 ela é fundamental para que a gente efetivamente dê a vocação dos portos do norte, seja Miritituba, seja Santarém, para o deslocamento de grãos da região centro-oeste. Em função disso, nós estamos trabalhando na implantação de pátios reguladores
e desenvolvendo os projetos de acessibilidade dentro da cidade para que a gente não se depare no futuro com um impacto indesejável na vida da urbe em função do acesso de caminhões. Nesse caso em particular, tem que se fazer a colocação de que a BR-163, na sua concepção original, ela tem um trecho de cerca de 22 quilômetros que vai até a área do porto, passando pelo centro da cidade. E esse projeto ele visava exatamente mitigar os efeitos danosos de uma movimentação grande de veículos de carga dentro da cidade. Infelizmente, esse trecho ele não conseguiu andar, não está conseguindo andar esse projeto na mesma velocidade da conclusão da BR-163, o que não é desejável, né? Outra coisa para nós que é importante é que, efetivamente, a dragagem do Pedral do Lourenço, que vai viabilizar a navegação no Rio Tocantins, entre a cidade de Marabá e o porto de Vila do Conde, isso saia do papel efetivamente. Entre idas e vidas, essa obra tem sido sistematicamente preterida ou entrado em compasso de espera, né? É uma obra que tem um projeto desenvolvido pelo próprio DENIT, em parceria com a Universidade Federal do Pará. É um projeto orçado, quando ele foi licitado, em torno de 340 milhões. Na ocasião, essa licitação foi cancelada há 2 anos atrás. E pretende-se que essa licitação seja retomada. Só que os números que hoje são apresentados, eles são números muito diferentes disso. Então, fala-se alguma coisa entre 2 bilhões e 4 bilhões de reais. Mas é um projeto que é vital para dar razão ao investimento de cerca de 20 bilhões, que são as obras da Eclusa. Outra coisa importante para nós são os acessos ferroviários, que são muito comentados, mas que também eles acabam não se desenvolvendo na velocidade em que há necessidade. A Norte-Sul, existe um ramal entre a Sailândia e o porto de Vila do Conde, que ajudará muito ao desenvolvimento da economia do estado do Pará. E também há um projeto de uma ferrovia entre Cuiabá e Santarém, ora dizem-se Cuiabá-Santarém, em outras ocasiões, Cuiabá-Porto de Vila do Conde. Qualquer dos trechos que sejam feitos para nós é de suma importância, né? Então, essa é a apresentação que a gente tem para fazer das necessidades do estado do Pará no que diz respeito à infraestrutura e da capacidade que tem o estado do Pará de fornecer à logística brasileira uma alternativa eficiente e mais barata para o transporte do excedente da produção de grãos da região centro-oeste do Brasil. Muito obrigado.